Olá, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu me chamo Pietra, sou pesquisadora e integro o Núcleo de Estudos sobre Desigualdades Contemporâneas e Relações de Gênero, que é um núcleo de estudos consolidado na academia, como também dentro dos movimentos sociais, e é um espaço que visa promover extensão e pesquisa, com eixos temáticos voltados às relações de gênero contemporânea. Hoje eu estou aqui com a economista e professora associada ao núcleo, Idete Pereira de Mello, que vai conduzir essa entrevista, e também com a também professora Tatiana Roque, pré-candidata a vereadora no município do Rio. Gostaríamos, antes de mais nada, de agradecer à pré-candidata a disponibilidade e engajamento no nosso projeto, que visa trazer à comunidade uergiana, mas também à população de modo geral, um conhecimento sobre essas pré-candidaturas ao cargo, tanto no município do Rio quanto a municípios próximos. E seguindo a nossa série de entrevistas, vamos começar. Tatiana, alguma dúvida? Não, tudo certo. Quero só agradecer pelo convite e vamos nessa. Passo a palavra à professora Ildete para que possa começar a nossa entrevista. É um enorme prazer estar entrevistando a professora Tatiana Roque para esse programa, porque a professora Tatiana Roque tem uma estrada política conhecida, já foi secretária de Ciência e Tecnologia, ela se destaca nos trabalhos de discussão da presença das mulheres nas ciências e, portanto, para nós aqui do Núcleo é muito significativa estar falando com a professora Tatiana Roque. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Ildete. Um prazer e uma honra ser entrevistada por você, que é minha referência aí há tanto tempo. Imagina. Você é uma policymaker muito importante no município do Rio e, sobretudo, é uma voz feminina ativa já há algum tempo. Então, para nós, seria uma felicidade enorme ter você na Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro, um estado que se destaca por criar tantas barreiras à presença das mulheres na política. No ranking do Brasil, o estado do Rio de Janeiro é o que tem a pior representação feminina nas câmaras de vereadores do Brasil. Então, isso é triste. Então, é preciso que a gente arrombe essa porta, entendeu? Então, pessoal que esteja nos escutando, é preciso colocar a mulher. A gente não pode ter menos de 10% das mulheres das câmaras de vereadores. Bom, vamos lá, Tatiana. Eu queria que você se apresentasse. Quem é você? Nós conhecemos você, mas o público precisa conhecer você. Sim. Então, eu sou Tatiana Roque, eu sou, na verdade, professora, né? Antes de tudo, professora da UFRJ há 30 anos, trabalho com ensino e história da matemática, né? Eu atuo, dou aula na graduação, mas também dou aula há muitos anos, num mestrado e doutorado que eu fundei junto com outros parceiros, que é voltado para a formação de professores de ciências, né? Principalmente matemática e física. Então, atuo há muitos anos nessa área de formação de professores. Fui presidente do sindicato docente também da UFRJ, né, efetuamos uma série de mudanças lá no sindicato, numa época difícil, porque foi 2015, né, então peguei o golpe, era presidente do sindicato quando veio o golpe, fizemos muitas ações em defesa da democracia, contra o golpe, e por exemplo, a primeira medida do desgoverno Temer foi acabar com o MCTI, não sei se vocês se lembram, né? Fizemos várias ações contra o fim do MCTI, a campanha Conhecimento Sem Cortes, contra os cortes de verbas para as universidades, e isso tudo acabou me direcionando mais para a política, né? Eu sempre fiz política, já fui filiada. Nessa época era filiada até ao PT, depois mudei, mas era filiada, então sempre fiz política, já fui do Grupo Tortura Nunca Mais, mas nunca tinha sido política, assim, né? Era militante, era ativista. Mas essa experiência no sindicato, em um momento tão difícil para a democracia brasileira, acabou me levando a ser candidata a deputada federal na ocasião. Eu fui bem votada, não fui eleita, mas fui bem votada, depois fui candidata de novo em 2022, sou primeira suplente, né? Depois fui para o PSB, sou primeira suplente do PSB,
de deputada federal, tive 31 mil votos, mas, de novo, não fui eleita, como a Ildete diz, né, são muitas as barreiras para as mulheres, e principalmente para as mulheres que vêm de fora da política, né? Eu acho que essa renovação da política traz uma série de dificuldades. Mas, como eu fui muito bem votada, fui convidada pelo prefeito, Eduardo Paes, para ser secretária de Ciência e Tecnologia, e acabei me encantando com essa difícil tarefa de fazer coisas pelo Rio de Janeiro, né? De tentar levantar aí nossa cidade, que precisa tanto disso, e acabei, então, topando o desafio de ser pré-candidata a vereadora na cidade do Rio de Janeiro. E, bom, essa sua apresentação já faz um roteiro, quer dizer, já tem uns traços de como você entrou na política. Quer dizer, se você quiser enfatizar mais algum aspecto, sinta-se à vontade. Não, eu acho que ainda falta enfatizar, assim, a minha relação com a política, né? Eu acho que eu tenho essa relação muito forte com a política há muito tempo, porque vem quase que assim tá no sangue, né? Porque o meu pai foi assassinado pela ditadura militar. Então, eu, desde muito cedo, comecei a frequentar movimentos de direitos humanos, me aproximei do Grupo Tortura Nunca Mais. Foi muito importante para mim tentar desvendar essa história, elaborar essa história para mim, que foi tão difícil, né? O meu pai morreu, eu tinha 3 anos, né? E morreu torturado no DOI-CODE, uma história muito difícil que, obviamente, marcou muito a minha família, minha mãe também foi presa. Então, eu, desde muito cedo, fui muito próxima de movimentos de direitos humanos, de familiares de mortos e desaparecidos, em particular o Tortura Nunca Mais, onde eu militei desde adolescente, né? E isso acabou me aproximando do PT. Eu cheguei a ser assessora do vereador Augusto Boal, em 1992, né? Vocês lembram? Foi um mandato lindo em que a gente trabalhava com o Teatro do Oprimido, com o Teatro Legislativo, em várias comunidades do Rio, na Câmara dos Vereadores, e eu fui assessora do Boal nessa época, então já tive uma atuação na Câmara dos Vereadores como assessora do Boal, então, assim, a minha relação com a política sempre foi muito orgânica, né? Muito quase de coração, uma coisa de pele, como diz o Jorge Aragão, né? Uma coisa muito visceral. Agora, nunca tinha pensado em ser política, assim. Isso veio depois, né? Eu tinha uma carreira acadêmica, eu sempre gostei muito também da academia, da minha atuação como professora, como pesquisadora, escrevi livro, me dediquei à carreira acadêmica durante muitos anos. Depois desse período, né, que eu contei aqui, eu me dediquei muito mais à carreira acadêmica, né? Então, fui para fora, fiz doutorado, escrevi livro, formei muita gente. E aí, depois, então, em 2015, é que isso voltou na minha vida a ser uma questão mais institucional, digamos assim, né? Ocupar a política de uma forma mais institucional, quando eu fui eleita presidente do Sindicato dos Professores da UFRJ, em um momento político muito significativo, muito difícil para o Brasil, que foi a época do golpe, né? Então, o golpe que destituiu a presidenta Dilma. Então, é claro que ali eu me envolvi completamente nisso, né, a partir do sindicato e fazendo várias ações, e isso me reaproximou, então, da política dessa maneira institucional, né? Agora, para essa eleição, Tatiana, nós queríamos saber quais são as propostas políticas que você está trazendo nesse cenário que nós vivemos hoje de 2024. Novamente, nós estamos numa situação política tensa, né? E a política está na vida de todo mundo, mesmo quando você diz que não é a política. Todo mundo faz política, se ficar parado ou se andar. Então, quais são tuas propostas políticas que você está levando nesse mandato, nessa campanha? Não, e só complementando, né, Ildete, quem diz que não faz política é porque está deixando que alguém faça política por ele, né? É verdade. Esse que é o problema, né? Meu filho chegou aqui, oi, mamãe está dando uma entrevista, né? Tá? Ele não viu que eu estava dando essa entrevista. Então, minhas propostas, vamos lá. Eu fui secretária de Ciência e Tecnologia e há muito tempo atuo nessa área da Ciência e Tecnologia, né? Primeiro,
defendendo investimentos na área, defendendo que essa é uma área muito estratégica para o desenvolvimento do Rio, para o desenvolvimento econômico do Rio. A gente sabe que o Rio está melhorando, mas viveu aí uma situação bem difícil do ponto de vista da sua economia, né, que é uma economia que veio se tornando menos rica, menos diversa ao longo do tempo, é uma economia muito dependente do petróleo, então muito sujeita às oscilações que a cadeia do petróleo traz, né, que concentra muito e que, ao mesmo tempo, deixa tudo em volta submetido às oscilações dessa cadeia. Isso mais é uma questão mais do Estado, mas claro que a cidade também sofre essas consequências. Passamos um momento muito difícil aí com Crivella, né, em que tudo fechou, as políticas que vinham se desenvolvendo declinaram completamente. Depois assumiu o Eduardo Paes, as coisas começaram a melhorar de novo, mas não é assim rápido, ainda tem muita coisa a ser feita para dinamizar a economia do Rio de Janeiro. E a ciência e a tecnologia são fundamentais para isso. Primeiro, porque o Rio de Janeiro tem muita tradição nessa área, forma muita gente nessa área, e tem uma concentração de universidades e centros de pesquisa gigantesca. Vamos lá, estamos aqui na UERJ, né, que é uma universidade de qualidade, de excelência, com muita participação no Rio de Janeiro. Temos a UFRJ, temos a Unirio, temos também algumas privadas boas, como a PUC, a FGV, temos os centros de pesquisa, a Fiocruz, o CBBF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, enfim, várias instituições científicas que estão sediadas no Rio e que contribuem para a formação, para a qualificação de pessoas e para o desenvolvimento da pesquisa, né, em diversas áreas no Rio de Janeiro. Hoje em dia, o Rio de Janeiro é um dos maiores exportadores de cérebros do Brasil. Pessoas que se formam aqui e que vão atuar em outros estados ou até fora do Brasil. Olha que desperdício, né? Então, a gente precisa desenvolver o Rio a partir da ciência e da tecnologia, gerando oportunidades de trabalho, gerando renda, gerando emprego, para que essas pessoas fiquem aqui e a gente consiga também entrar aí nesse novo mundo, né, das novas tecnologias, combate às mudanças climáticas, desafios que a gente tem e que servem também para a gente dinamizar a nossa economia. Né? Então, essa é uma das minhas principais plataformas, né? É a defesa da ciência e da tecnologia, mas não só do investimento, da prioridade nessa área, mas também da ciência e da tecnologia como caminho para vencer alguns desafios. O primeiro, o desenvolvimento do Rio, e o segundo, o combate às mudanças climáticas. Né? Eu acho que esses são são duas missões, né, que a gente precisa urgentemente tomar como nossas, né, abraçar, né, desenvolver o Rio a partir de nova ciência e tecnologia, ou seja, abraçando os desafios de entrar numa era de novas tecnologias, numa era de pandemias, em que os desafios de produzir vacinas e outros produtos da saúde são fundamentais, e, por outro lado, combater as mudanças climáticas, trazer uma economia verde para a cidade, né? Então, tudo isso é fundamental e tudo isso implica no desenvolvimento de ciência e tecnologia. Né? Não é a ciência e a tecnologia por si mesma, mas como caminho para a gente enfrentar os grandes desafios da nossa época. Ouvintes que nos escutará, ela está falando da cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, então, é um polo tecnológico extremamente significativo para o Brasil inteiro e até para o continente latino-americano. Agora, dessas propostas de políticas públicas, o que é que você pensou para as mulheres? Então, para as mulheres, primeiro, a representatividade. Né? A gente, na Câmara dos Vereadores, é uma coisa lamentável. Né? Então, há todo esse debate de como aumentar a representatividade das mulheres, que eu tenho me engajado muito nisso. Né? Agora, inclusive, a nível federal, estão começando a debater a reserva de cadeiras, né? A reserva de assentos para mulheres. Eu fiquei até um pouco surpresa nessa Câmara aí, mas parece que esse debate está começando na Câmara Federal e eu acho que ele tem que se expandir também para outras casas legislativas, estaduais e municipais. É muito urgente, né? A Câmara dos Vereadores do Rio, a gente sabe como ela é, né, do ponto de vista da presença de setores que são muito complicados, né, da extrema-direita, setores até ligados a grupos de milícia, enfim, a Câmara dos Vereadores do Rio é um lugar bem complicado, a gente viu aí
Não à toa, o assassinato de Marielle Franco é um marco na política carioca, né, que a gente agora começou a elucidar depois de muito tempo e que tem tudo a ver com o que acontece na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Então, essa é uma prova de que a gente precisa de cada vez mais mulheres, pessoas negras, pessoas que representam esses setores excluídos dentro da Câmara dos Vereadores. Então, isso, né, podem contar comigo. Acho que o início da discussão dessa lei federal abre caminho para a gente discutir também essa questão da reserva de cadeiras nas câmaras municipais. Você tocou num ponto extremamente importante, que foi o assassinato da Marielle. Quer dizer, o assassinato da Marielle ele vai marcar profundamente as eleições municipais da atualidade e as do futuro. A Marielle jamais poderá ser esquecida, porque ela morreu por conta da política e da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Então, agora, Pietra, a palavra está contigo. Então, nós estamos dividindo a velha e a nova. E nós estamos criando as novas lideranças, né, Pietra? Gente, é uma honra estar com vocês, demais. É muito nova, realmente. Sou da graduação, então realmente é um caminho que chega a brilhar os olhinhos, sabe, de estar aqui. Enfim, mudando um pouquinho de assunto, a gente queria saber um pouquinho como está a construção da sua candidatura, como está a organização da sua campanha. Eu tenho uma campanha, assim, já tenho experiência de campanha, né? Já fiz 2 outras campanhas, então eu tenho uma campanha bem estruturada, com pessoas experientes politicamente, e muitos apoios, né, que vêm principalmente dessa área da qual eu venho, universidades, educação, ciência e tecnologia, mas que eu amplio também para áreas afins, como cultura, como a questão ambiental, né, como eu falei, que é muito próxima da questão da ciência, obviamente, e mulheres, né? Então, a questão da representatividade, eu publiquei um livro há pouco tempo sobre mulheres na ciência, e a questão, a Ildete foi nossa autora, foi nossa entrevistada de honra, né, no livro. O livro está fazendo muito sucesso, não sei se você viu, Ildete, o livro está um sucesso, está circulando por aí, já está sendo citado, né? E a questão das mulheres na ciência acaba sendo parecida com a questão das mulheres na política, porque se trata da ocupação dos espaços de poder. Né? Na ciência, como o Ildete sempre fala, as mulheres só ocupam posições de maior prestígio, de maior poder, quando elas ficam mais velhas. Por quê? Né? Porque o grande obstáculo é a ocupação dos espaços de poder. E isso, claro, que tem tudo a ver com a política, né? Onde também, quando a gente fala de espaços de poder, se a gente falar de quadros técnicos, tem um monte de mulher, mas quando a gente fala de espaços de poder mesmo, de influência política, aí o número de mulheres já é reduzido, né? Então, essa é uma pauta também que eu tenho abraçado, e a partir dessas pautas, reunido pessoas, apoiadores, voluntários, né? Inclusive, já falando aqui, quem quiser ajudar a participar, é só entrar em contato comigo nas redes sociais, tatianaroque.oficial, meu Instagram, pode entrar em contato por lá, porque a gente quer muito voluntários e pessoas para trabalhar também, eventualmente, né? Mas que sejam pessoas que vêm dessas áreas, né? Universitários, estudantes de graduação, né? Como a Pietra, que é super importante que a gente também já se inicie na política. Então, é uma área, assim, eu me coloco, né? Quero ser reconhecida como, e vou defender, quero ser reconhecida como a candidata das universidades, porque eu sou professora universitária, tenho uma trajetória nessa área, e acho que as universidades hoje, no Rio de Janeiro, têm um papel muito chave. Né? As universidades são a nossa grande riqueza, é ali onde a gente está formando pessoas, tanto para serem, né, para o pensamento crítico, quanto para as diversas profissões, né, nas diversas áreas. E as universidades hoje são diversas, né? A gente tem cotas na UERJ, nas federais também, a gente tem estudantes de todas as regiões da cidade e até de fora da cidade, a gente tem pessoas negras, a gente tem pessoas periféricas. A universidade não é mais um instrumento de reprodução das elites. Ela passou a ser um motor da democracia, um vetor de democracia que reúne. Então, as universidades, eu acho que ela tem que ser vista mesmo como uma das grandes riquezas da cidade.
né? E as pessoas que a gente forma na universidade têm que estar no centro das nossas políticas. Quando eu fui secretária de Ciência e Tecnologia, eu criei vários projetos voltados para o público universitário. Um projeto que é o Jovem Cientista Carioca, que a gente dá bolsa para pessoas que atuam nas naves do conhecimento. Tem vários alunos da UERJ que foram selecionados. E o prêmio Elisa Frota Pessoa, que foi uma ideia da Iudete, né, seguindo o prêmio lá que ela já tinha fundado na Secretaria das Mulheres, mas que a gente fez para universitárias do Rio e que a gente premia também estudantes universitárias com monografias sobre mulheres na ciência. Então, são só exemplos de duas políticas que a gente quer alargar, mas que são voltadas para o público universitário da cidade do Rio de Janeiro, porque a gente acha que é também missão, né, do município apoiar e fazer parcerias com as universidades para que a gente mantenha esses estudantes aqui e abra caminho para os estudantes universitários para que eles fiquem no Rio, trabalhem, tenham possibilidade de alçar voos maiores, né? E eu só te lembraria, não esquecer as mães, que as creches também devem ser pensadas dentro das universidades, para acolher e poder permitir que as mulheres que têm filhos mais cedo possa continuar os seus estudos. Isso pode ser um debate. Excelente ideia, Udete. Também estou aqui para ouvir vocês, né? Vocês sempre têm ótimas sugestões. Eu acho que creches é fundamental. E essa pode ser também uma parceria. A gente pode pensar também em parcerias com a própria prefeitura nesse sentido, né? Perfeito. Você já falou um pouquinho sobre os desafios que você tem enfrentado na construção da sua campanha, mas a gente queria saber um pouquinho mais sobre isso. Quais desafios você tem enfrentado no processo de construção da candidatura? Olha, gente, um desafio, né, que às vezes pode não parecer, porque assim, eu já sou mais conhecida, eu fui secretária, então as pessoas podem achar que não, essa daí já está eleita. Não é verdade mesmo, né? E tem uma dificuldade muito grande para quem não é ainda da política, para quem não tem mandato, entrar na política e conquistar um mandato. É muito difícil, gente, muito difícil. É tudo feito para reproduzir o sistema. Né? A nossa política é feita para manter dentro do sistema quem já está. Ou seja, pessoas que têm mandato, elas, em geral, têm uma chance muito maior, uma capacidade muito maior de manter o seu mandato. Quem não tem mandato tem que vencer uma série de obstáculos. Primeiro, obstáculos mesmo financeiros, tem da estrutura mesmo, né? Todo esse período de pré-campanha, que é muito difícil para quem não tem mandato, porque quem tem um mandato. Então, o mandato já está atuando, de certa forma, projetando aquele candidato, né? Quem não tem mandato, não. Quem não tem mandato, a época da pré-campanha é uma época muito difícil de você ter estrutura, de você conseguir projetar. A época da pré-campanha é isso, você não pode fazer campanha, não pode pedir voto, mas tem que projetar a candidata, né, no caso. Então, gente, eu acho que assim, o maior obstáculo que eu enfrento é esse, a desigualdade de chances entre quem tem mandato e quem não tem mandato. É enorme, né? E quando a gente fala de mulheres e pessoas negras, ainda é maior, claro. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente ficar ligado mesmo, sabe? A gente fala de renovação da política, então a gente também precisa dar uma forcinha para aquelas pessoas que ainda não estão dentro, né? Que ainda não têm mandato, para essas pessoas se elegerem e a gente conseguir ampliar a representatividade, ter mais gente, arejar o nosso sistema político e ele não ficar se reproduzindo sempre com os mesmos nomes. Né? Claro. Muito bem, Tatiana. É preciso arrombar a porta da política. E as mulheres devem pensar em arrombar a porta da Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro. Exatamente isso. Entrando nisso, qual a sua percepção sobre os desafios que as mulheres enfrentam nesse processo de candidatura? As mulheres, o desafio, primeiro, essa questão do próprio sistema, né, como ele finge que apoia as mulheres, mas não apoia. Né? Então, na maioria, em muitos partidos, a gente tem essa questão, por exemplo, dos 30% de financiamento de tempo de TV para mulheres, que ou não é cumprida, ou é cumprida com laranja. Né? A gente sabe disso, tem vários exemplos. Partidos que não cumpriram e que tiveram até anistia, né, por causa disso,
Ou seja, tem a lei não é cumprida, e aquele que não cumpre a lei não é fiscalizado e não é punido. Quer dizer, né? Então, é uma lei que não é feita para colar. É um absurdo isso. Então, primeiro, essa lei, que além dela não ser suficiente, ela não é cumprida, né? Não é o caso do meu partido, né? O PSB está cumprindo essa lei direitinho, aqui no Rio está tudo certo. Agora, isso daí não sendo cumprido é um problema para a gente aumentar a representatividade de mulheres, que para qualquer mulher é melhor que tenham mais mulheres lá, né? Evidente. Então, esse é um problema, e é um problema mesmo prático, institucional, por isso que eu acho importante, sim, a gente discutir o cumprimento dessa lei, o aumento do percentual, porque 30% é muito pouco, e a garantia da representatividade com reserva de cadeiras. Então, isso é uma coisa, né, que são obstáculos que as mulheres enfrentam do ponto de vista mesmo institucional, né, da política eleitoral em si. Agora, tem também todos os obstáculos invisíveis, os obstáculos tácitos, que são a reprodução do machismo, né? Então, uma maneira de fazer política que visa reproduzir dentro da política quem já está, que são os homens brancos, uma maneira de se colocar, uma maneira de se relacionar, uma maneira de dar cotovelada, né? De tirar os outros do caminho, que é uma maneira muito masculina de fazer política e que serve para reproduzir o poder de quem já está. Então, quando as mulheres entram na política, a gente também experimenta uma outra forma de fazer política. A gente chega propondo uma outra maneira de fazer política, que é muito difícil num ambiente machista, dominado pelo modo macho de fazer política, né? Então, esse eu acho que é um obstáculo ainda a ser vencido, e que, para vencer, a gente precisa de mais mulheres nesses espaços de decisão, de representação, de poder, porque só com outras mulheres a gente vai conseguir vencer isso. Perfeito. Tiveram falas muito importantes. A gente está chegando ao final da nossa entrevista e a gente gostaria de saber se você tem mais alguma coisa a acrescentar, enfatizar como as pessoas te acham. Enfim, esse é o momento. Sim. Então, gente, isso é muito importante, né? Eu preciso de ajuda, né? Não, aí quem me conhece e acha que, né, eu já sou conhecida, que já fui secretária, então já não preciso de apoio. Não é verdade, eu preciso muito de apoio, principalmente porque eu não tenho mandato. Então, quem não tem mandato precisa de apoio, precisa de gente, precisa de pessoas me ajudando depois na campanha. Então, quem quiser entrar em contato comigo para isso, é só me escrever pelas redes sociais. TatianaRoque.oficial é meu Instagram, é minha principal rede hoje, e sou eu mesma que leio lá as mensagens inbox, né? Então, quem quiser pode me mandar uma mensagem por lá, me segue também, que lá eu vou estar colocando minhas propostas, eventos de campanha. É super importante todo mundo participar, estar presente e dar essa força aí para a gente conseguir depois, né, fazer uma boa campanha e ter mais mulheres na política. Perfeito. Muito obrigada. A gente agradece muito o seu tempo. A gente sabe como é difícil arranjar um tempinho na agenda, muita correria, mas a gente fica muito feliz com a sua presença e agradece mesmo. Muita sorte e, enfim, o Det quer... Eu quero também agradecer, Tatiana, a sua entrevista foi ótima. Espero que a nossa audiência, as mulheres pensem bem antes de botar um voto nas urnas nas próximas eleições municipais. Pensem em quem você vai votar, porque é muito importante ter uma representação nossa dentro das câmaras de vereadores. Não podemos ficar só com menos de 10% das câmaras de vereadores dos municípios do Rio de Janeiro. Isso. Gente, um prazer, né, também, aqui uma honra, aprecio muito o trabalho aí do NUDERG, né, queria agradecer a Petra, a Ildete, que já é uma minha inspiração aí há tantos anos, também a Clara, que não pôde estar aqui hoje, mas que faz um trabalho que eu admiro muito, né, lançamos o livro Mulheres da Ciência aí com vocês, foi um prazer também. Então, também aproveitando para dizer, quem quiser baixar o livro, tá, gente, é mulheresnaciencia.org, o site. Para baixar o livro é de graça, o PDF, vai ser ótimo ter a contribuição de vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa campanha. Obrigada. Vamos para a posse.